Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre as frutíferas em vaso que eu estou cultivando na minha casa. Comecei a metade de 2025 a cultivar a maioria delas e já tem hoje aproximadamente 20 árvores diferentes. A dúvida do pessoal quando vê essa forma de cultivo é sempre a mesma. Mas por que você não cultiva essas frutíferas no chão, no quintal? E a minha resposta é sempre a mesma. Com o cultivo em vasos, esses vasos são grandes, de 36 litros, a maioria deles, eu consigo uma maior variedade de frutíferas, né? Eu não consigo uma produção tão grande, mas eu tenho uma variedade legal, né? Uma variedade de frutas que eu não teria nesse espaço que eu tenho. Eu vou falar um pouco sobre cada uma das espécies que eu tenho aqui. Essas duas que estão aí são a laranja do céu, aquela laranja docinha. Já tem até frutas aqui, ó. Tem 6 meses que está plantada, e essa daqui teve bastante floração, porém segurou só essa laranja. Acredito que no ano que vem, por ser de enxerto, essas mudas vão estar produzindo bastante laranja. Agora eu vou mostrando as próximas frutíferas que eu tenho aqui. Nesse outro vaso aqui, eu tenho uma muda de limão caviar. É uma experiência, todas são uma experiência na verdade, né? E eu vou ver aí o que vai acontecer em relação à produtividade, mas estou botando fé de que vou conseguir. Do lado dele, eu tenho uma muda de araçá. O araçá eu acredito que vai querer começar a produzir agora, porque está com umas coisinhas aqui que parecem ser florações. Eu acredito que ele vai começar a produzir, se não esse ano, no ano que vem também. Do lado do araçá, eu tenho o que a gente conhece popularmente aqui por ameixa sanguínea. É uma ameixa toda vermelha, de casca lisa. Chama a atenção que o tronco é vermelho, as folhas são vermelhas e o fruto também é vermelho, a casca e a polpa. É uma ameixa muito gostosa. E a ameixa amarela de casca lisa. Do lado da ameixa vermelha ali, então eu tenho a ameixa amarela. Essa ameixa amarela, ela é uma ameixa que ela não é anéspera. É uma ameixa que eu vejo bem pouco em supermercados hoje. Quase nunca vejo, na verdade. Outra ameixa muito gostosa quando madura. Do lado da ameixa amarela, eu tenho uma maçã Eva, a maçã própria para climas quentes. Porém aqui eu vou ter que plantar uma outra muda de macieira para fazer a polinização cruzada. Caso contrário, eu não vou ter frutos. Esses ramos altos, eu vou acabar podando eles. E também, ramos iguais a esse daqui, eu vou ter que fazer o arqueamento para produção. Senão, ela só cresce e não produz nada. Do lado da macieira, eu tenho um pé aí de amora italiana. A amora italiana é uma amora bem graúda. Eu comprei ela já com várias frutas. E agora eu percebi aqui que ela tá aqui com botões florais. Ela vai produzir alguma coisinha ainda fora de época. Mas é uma frutífera que se adapta super bem a vasos e muito fácil de propagar mudas novas. Do outro lado aqui, eu tenho uma jabuticabeira híbrida, né? Estou fazendo as podas de formação para ela receber bastante luz solar e dessa forma não está adoecendo e tendo uma boa produtividade. Ainda não produziu também. Do lado eu tenho figo roxo graúdo. Esse pezinho aqui já tem 1 ano. Não foi através dele, mas depois dele que eu comecei a plantar várias árvores. Então, esse daqui tem 1 ano, os outros, a maioria tem 6 meses, e alguns eu plantei agora em fevereiro de 2026. Essa é a jabuticabeira, desculpa, a pitangueira, que produz aquelas pitangas grandes, sabe? Aquelas pitangas graúdas, muito gostosas. Do lado aqui, eu tenho
a laranja japonesa, laranja quinca. Essa é muito fácil de produzir em vaso, já tá aqui com várias frutinhas e ela saiu depois das frutinhas, botões florais aqui e segurou algumas laranjinhas. É muito fácil de produzir em vaso. Aqui do lado eu tenho o mirtilo. Também comprei ele com várias frutas e é uma delícia o mirtilo recém-colhido. Vou comprar mais uma muda ainda, porque eu ouvi falar que com a polinização cruzada ele produz melhor. Do lado não é frutífera, mas é um pé de era, muito vigoroso, muito bonito. Aqui eu tenho uma lixia, também muda nova que eu plantei agora em fevereiro. A lixia também eu ouvi falar que é legal ter uma outra árvore para fazer a polinização cruzada. Aqui outra muda agora de fevereiro plantada, o figo roxo de Valinhos. Tá cheio de frutinhas aí, ó, provando aí que vai produzir. Essa é a goiaba tailandesa, aquela goiaba branca e graúda. São pés novinhos também, aqui todas essas últimas que eu estou mostrando eu plantei agora em fevereiro. Aqui eu tenho a gabiroba, conhecida na minha região por guavirova. Ouvi falar que é bem fácil de produzir em vasos, então tá aí a muda também. E a minha estrela principal aqui é a jabuticabeira, que eu comecei a cultivar de sementes. Essa daqui é 2018, foi a minha primeira árvore de semente, ela já produziu. Ontem eu troquei ela de vaso porque ela estava com a terra bastante compactada, porém ela está aí, uma árvore bastante bonita. Eu fiz as podas de formação, então pode ver que ela está uma árvore bem bonita, tronco liso. Eu acredito que ano que vem vai estar produzindo bastante jabuticaba. E tá aí um pouco das árvores que eu tenho plantadas em vaso, e vou ter uma variedade de frutas aí bem saudável, sem agrotóxico. E tá aí, galera, até mais.